Iniciei a gravação. Bom, boa tarde, meu nome é Renê, sou doutorando do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. Hoje vamos conversar com a professora, a doutora Lucrécia Ferrara. A professora, ela é titular emérita da PUC e professora titular aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tem graduação em Letras Neolatinas e doutorado em Literatura Brasileira pela PUC. E atualmente, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica, o COS, lidera também o grupo de pesquisa Espaço, Visualidade, Comunicação e Cultura. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em teoria da comunicação, atuando principalmente em epistemologia da comunicação, cultura, semiótica, arquitetura e design. Boa tarde, Lucrécia. Boa tarde, Renê. É um prazer conversar com você. O prazer é todo nosso. Me desculpa se eu esqueci alguma coisa, seu currículo é muito extenso, é uma honra ter você aqui para conversar com a gente. Bom, obrigada. Sobre o COS, o Programa de Comunicação e Semiótica da PUC, a gente chama carinhosamente de COS, né? Ele está fazendo o seu aniversário de 50 anos. A senhora é uma das fundadoras do COS, em conjunto com outros nomes importantíssimos, como o Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, Leila Perrone Moisés e Willy Bori. Gostaria de saber quais foram as bases nas quais o COS foi fundado e como ele contribuiu ao longo de décadas para a pesquisa em comunicação no Brasil. Olha, Renê, na realidade a ideia do programa surgiu em 1969, quando um professor da PUC, o querido professor Joel Martins, que foi reitor da PUC, me procurou, junto com a professora Antonieta Celani, que era uma professora de linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, sobretudo ao ensino do inglês. Eles me procuraram para criar na PUC um setor de pós-graduação. Ora, em 1969, pós-graduação era absoluta novidade, era uma coisa que não existia. Não existia na PUC, não existia em lugar nenhum no Brasil. E o Joel disse assim, Lucrécia, acho que vale um parênteses aqui, porque, na realidade, para criar um programa, um setor de pós-graduação, era necessário ter doutores, e não havia em quantidade. E não os havia em quantidade. Então, ele disse assim, olha, visto que nós três somos doutores, vamos pensar num setor de pós-graduação para a PUC. Naquela época, o reitor era o professor Bandeira de Mello, reitor que foi reitor da USP, da PUC, durante 8 anos, se não me engano. E ele, o reitor dava, não diria que ele desse apoio, mas estimulava. Percebe que há uma diferença entre apoio e estímulo, né? Bem, ele estimulava e nos estimulou muito. E nós três, o Joel, a Antonieta e eu, como teimosos, começamos a pensar num setor de pós-graduação para a PUC. O Joel estava ligado ao curso de graduação em Psicologia da Educação, a Antonieta ligada ao curso de Letras Anglo-Germânicas, na PUC, e eu estava ligada ao Departamento de Artes. A necessidade de fazer um breve parênteses para explicar que, na realidade, a PUC, naquela altura de 69, ela se dividia entre duas faculdades importantes, ligadas à diocese. Então, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e
a Faculdade Sede Sapiense. A Faculdade Sede Sapiense é aquela onde funciona hoje o curso de tecnologia na Rua Marquês de Paranaguá. Naquele prédio funcionava, naquela altura, a Faculdade Sede Sapiense. Eu fui contratada para trabalhar na PUC em 63. E eu fiz toda a minha formação de graduação no SEDES, porém fui contratada para trabalhar na PUC, que era a antiga Faculdade de São Bento. A PUC, enquanto PUC, na realidade só tinha a Faculdade de São Bento. E eu fui, então, contratada para dar aulas de literatura brasileira na Faculdade de São Bento. Em 67, houve uma fusão entre a Faculdade de São Bento e a Faculdade Sede Sapiense. Então, veja, nessa fusão, o curso de letras do SEDES se fundiu ao curso de letras da São Bento. Eu estava na São Bento e a Antonieta estava no Sede Sapiense. Estava na São Bento também. Naquela altura, a Antonieta já estava na São Bento. E, então, quando houve a fusão São Bento e SEDES, o curso de letras se mudou integralmente para a Monte Alegre. Então, quando o Joel me procurou com a Antonieta, disse assim, olha, vamos pensar no setor de pós-graduação, nós, os três, estávamos trabalhando na Monte Alegre. E ele disse assim, olha, então, o Joel estava vinculado à Faculdade de Psicologia da Educação. A Antonieta ligado ao curso de letras anglo-germânicas e eu ao curso de letras neolatinas. Então, ele disse assim, o Joel nos disse, olha, vamos criar 3 programas de pós-graduação nas áreas nas quais a gente já está atuando. Então, criaram-se os 3 primeiros programas, que é Psicologia da Educação, Linguística aplicada ao ensino de línguas e Teoria literária. O Joel coordenou Psicologia da Educação, a Antonieta, Linguística aplicada ao ensino de línguas, e eu, o programa de Teoria literária. As atividades começaram em 70. Já na montagem dos 3 programas, em 69, havia urgência de contratar professores que tivessem condição de dar um programa de pós-graduação. E, naquela altura, já no SEDES, a Leila Perrone dava literatura francesa. E eu, bem, tendo de montar um corpo docente para o programa de pós-graduação em teoria literária, os nomes do Haroldo de Campos e do Décio Pinhatari imediatamente vieram à tona, porque nós todos estávamos ligados, mais ou menos, direta e indiretamente, à poesia concreta. Então, eu os convidei, aos dois, ao Haroldo e ao Décio, e convidei também a Leila Perrone. O Haroldo sugeriu o nome do Willy Bolle. Então, nós 4 começamos a trabalhar, a montar um programa. O programa começou a funcionar em 1970, como teoria literária, e com alunos que saíram do curso de letras da São Bento e do SEDES. Montamos uma estrutura curricular muito mais ligada à teoria literária do que propriamente
à comunicação. Mas, evidentemente, a situação política brasileira naquela altura era bastante agitada, bastante conflituosa, mas a vida em Brasília funcionava muito rapidamente. E a primeira providência a tomar foi, evidentemente, solicitar um reconhecimento dos 3 programas, um reconhecimento oficial dos 3 programas. A CAPES tinha acabado de ser fundada. E nós solicitamos o credenciamento dos programas e, em 72, a CAPES reconheceu o programa de pós-graduação em teoria literária em nível de mestrado e doutorado. E começamos a trabalhar a todo vapor. Imediatamente, as disciplinas repletas de alunos, havia alunos, muitos alunos, porque é necessário dizer que a atividade de pós-graduação, não havia uma atividade sistemática de pós-graduação. Na realidade, a carreira acadêmica e até os cursos de graduação. A partir daí, fazia-se pesquisa de modo assistemático e com uma atividade eminentemente pessoal. Então, havia, sim, professores que haviam feito o doutorado. Naquela altura era doutorado direto, quer dizer, não havia mestrado, passava-se direto da graduação para o doutorado. Frequentemente havia cursos de especialização. Eu fiz cursos de especialização entre a minha graduação e o início do meu doutorado. Mas eram cursos de especialização de uma maneira um pouco simplesmente de complementação da graduação. Então, não eram cursos diretamente voltados à atividade de pesquisa. Quando se criou o programa em 1970 e 72, ele foi reconhecido pela CAPES, efetivamente nós estávamos à frente de uma atividade de pós-graduação acadêmica e sistemática. Os alunos eram selecionados, escolhiam o orientador, entravam, faziam um mestrado e, frequentemente, depois continuavam e faziam o doutorado. Era um momento de vanguarda, né? Sim, absolutamente de toda vanguarda. Então, o que quer dizer aí vanguarda, exatamente? A vanguarda aí quer dizer que não se sabia exatamente os rumos a seguir. Não havia caminhos trilhados que nos servissem de exemplo. A própria tradição norte-americana e europeia não nos servia, porque na Europa, por exemplo, não havia mestrado. Na França, por exemplo, havia um diploma de estudos aprofundados, chama de diplôme d'études approfondies. Quer dizer, não havia propriamente mestrado. Quer dizer, fazia-se o diplôme d'études approfondies e depois ia-se para o troisième cycle. Nos Estados Unidos, havia um mestrado que funcionava mais ou menos como especialização e depois ia-se para o PhD. Então, realmente, não havia um sistema de pós-graduação organizado. Quando nós começamos, nós não tínhamos exemplos a seguir. Então, era muito uma atividade pioneira, eu não diria de vanguarda, eu corrijo, não era de vanguarda, era pioneira, no sentido, efetivamente, de descobrir caminhos. E
de inventar caminhos. Eu diria que mais de inventar do que descobrir caminhos. E qual foi o percurso deste momento pioneiro até a conformação do COS, como nós conhecemos hoje? Então, veja um pouquinho, o COS não existia. O que existia era o programa de pós-graduação em teoria literária. Mas o que aconteceu? Com as aulas, as atividades acadêmicas, os professores visitantes, que foram vários, a própria atividade de pesquisa dos professores era estimulante para os alunos. E os alunos começaram a trabalhar. Veja que, naquela altura, 1970, a televisão brasileira começava realmente a tomar um impulso era muito mais dinâmica, né? E começava efetivamente a se caracterizar como um meio de comunicação de massa, de larga expressão. A própria atividade jornalística era muito intensa como consequência do momento político-cultural vivido na época. As próprias artes gráficas, veja, no Rio havia a Escola Superior de Desenho Industrial, e a Escola Superior de Desenho Industrial seguia a tradição da Escola de Rom, na Alemanha. E o próprio Décio foi professor da ESD, da Escola Superior de Desenho Industrial. Então, a própria atividade de pesquisa dos alunos foi, pouco a pouco, ultrapassando o caminho exclusivo da literatura e caminhando para outras formas de linguagem, sobretudo formas de linguagem não verbais. E começou-se rapidamente a perceber que havia outras possibilidades. Em 73, o Haroldo e o Décio fizeram os respectivos doutorados. Eles não eram doutores ainda quando o programa começou. Eles defenderam os seus doutorados em 73. Se eu puder a tese do Décio foi semiótica e literatura. Se eu puder interrompê-la só um minuto, queria que a senhora, por favor, ajustasse um pouco a câmera para que ela ficasse um pouco mais para baixo, para pegar o seu rosto por inteiro. Aí, um pouco, isso. Perfeito, desculpa, pode continuar. Não, nenhum problema. A tese do Décio foi semiótica e literatura. Ele defendeu essa tese na USP, com a orientação do Antônio Cândido. E o Décio disse assim: escute, nós estamos saindo da literatura e estamos caminhando para a área de comunicação. Eu me lembro que, naquela altura, eu tinha uma orientanda que me chamou a atenção a dissertação dela. Ela queria estudar, estudou efetivamente. Depois, a publicidade de sistema, não era SUS ainda, mas era um sistema, uma atividade pública de saúde voltada às crianças. E ela estudava as publicidades desse tipo de campanha. Eu orientei essa dissertação. E eu percebi que, realmente, por aquele tipo de trabalho, que nós estávamos caminhando para fora, estamos caminhando e indo além da literatura. E um dia, conversando com o Haroldo e o Décio, ele disse assim: escuta, por que não pensamos numa atividade um pouco mais ampla e caminhamos transformando teoria literária em comunicação? Isso começou em 77. Veja que, nessa altura, a teoria literária já estava credenciada. Em 77, em 78, resolvemos fazer um primeiro esboço do que seria um programa de comunicação.
Os textos de Peirce tinham alguns textos colhidos no Collected Papers, tinham sido selecionados pela editora Cultrix e lançou-se o primeiro conjunto de textos do Collected Papers no Brasil. A editora Cultrix foi a primeira a lançar. Lançou um volume que hoje é antológico, né? Que se chama Semiótica e Filosofia. Quem traduziu os Collected na época foi o professor Leônidas Reckenberg, um professor de lógica, que depois passou a dar teoria do conhecimento no programa. Então, fizemos o primeiro esboço do que seria, por força, inclusive, da leitura dos textos de Peirce, fizemos o primeiro esboço de um programa que poderíamos chamar de comunicação e semiótica. Entendi. Muito interessante. Muito interessante. Programa que poderíamos chamar de comunicação e semiótica. Eu coordenava o programa de teoria literária e disse assim, bem, imediatamente vamos levar e pedir o credenciamento para a CAPES. E a CAPES fez o seguinte, ela retroagiu o credenciamento de comunicação e semiótica, retroagiu para a década de 70 e acoplou o credenciamento de comunicação e semiótica ao credenciamento de teoria literária, de modo que, durante um bom tempo, os dois programas, teoria literária e comunicação e semiótica, conviveram harmoniosamente. Então, se você for analisar trabalhos produzidos na altura do final da década de 70 e 80, você vai observar que haverá muitos programas ligados à teoria da literatura, à teoria literária, e haveria muitos programas também já trabalhando com outras linguagens não verbais. O próprio Arlindo Machado, que fez a ilusão especular, foi a tese de doutorado do Arlindo, fez no programa. Ele trabalhava com fotografia, trabalhava com cinema, porém, em franco e amplo convívio com a teoria literária. Veja que se começou a observar que, na realidade, a teoria literária, os estudos literários feitos na PUC, sempre enveredaram para uma relação muito intensa com várias outras linguagens, tentando trabalhar exatamente a possível relação semiótica de um signo muito mais do que o seu caráter expressivo. Na realidade, procurava-se estudar, verificar como, uma estrutura sígnica de uma comunicação, era possível encontrar matrizes que pudessem dar conta da operação sígnica das linguagens. A década de 70, veja que o estruturalismo francês, ele tem origem na década de 60. E ele vai fervilhar em Paris de 60 a 66. Mas os anos de ouro do estruturalismo francês foram os anos de 66 a 68, até 72. Evidentemente, com a influência de Saussure, o estruturalismo francês estava muito mais voltado para o verbal, para o estudo da linguagem verbal. E, evidentemente, o estruturalismo foi uma grande matriz teórica e metodológica
e hoje eu diria epistemológica, para a própria literatura e também para os estudos da comunicação. Porém, acontece que, desde o final do século XIX, Peirce já vinha trabalhando a semiótica peirciana com grande afinco. Nas primeiras décadas, na primeira e a segunda década do século XX, ele já trabalhava, a semiótica já estava totalmente montada. De modo que, quando a Coultrix traduziu a coletânea dos Collected Papers, a semiótica de Peirce já estava já estava totalmente elaborada. O próprio Peirce já havia falecido, e a semiótica já estava totalmente elaborada. Quando começou a divulgação da semiótica peirciana, na realidade, se começou a perceber e se estabelecer o confronto entre a semiologia francesa, de base saussuriana, e a semiótica pragmaticista de Peirce, de natureza lógica. Então, se começou a perceber que, efetivamente, entre as duas, entre a semiologia e a semiótica, havia um ponto de contato, mas havia também uma fissura enorme no modo como se estudava e como se entendia a linguagem. De modo que, quando, em 78, se começou na PUC as atividades do Programa de Comunicação e Semiótica, a relação entre a semiologia de raiz saussuriana francesa, de raiz francesa, e a semiótica peirciana estavam já implantadas e sedimentadas. E isso foi possível com o avanço de uns estudos na área de comunicação, a partir da experiência do estruturalismo francês, mas vendo como a lógica da semiótica pragmaticista de Peirce poderia ajudar e a enriquecer os estudos, dando a eles um outro viés epistemológico e até mesmo ontológico. Quer dizer, criou-se uma estrutura de exigência científica, de exigência de investigação muito estimulante. Muito estimulante. Abria-se um leque de perspectiva científica muito amplo, né? E o COS entrou nesse caminho com toda a força, com toda a energia. Veja, são daquela época alunos do COS que depois se transformaram em grandes nomes da comunicação e da semiótica, não é? Então, o próprio Arlindo Machado, o Júlio Plaza, o Viriboli, o Norval Baitello, foi meu orientando de mestrado, a Lúcia Santaella, que fez doutorado. A Lúcia Santaella fez doutorado direto, ela não fez mestrado, ela fez doutorado direto, e ela defendeu em 72. Eu fui orientadora da tese dela. Ela defendeu em 72. Quando começaram as atividades do programa de teoria literária, nós a convidamos para participar do programa. Mas naquela altura ainda era teoria literária. Tanto é que a tese da Lúcia é Carlos Drummond. Mudando um pouco de assunto, Lucrécia, avançando um pouco na nossa conversa, é evidente que o programa de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC é
tem uma história muito relevante e tem uma participação extremamente relevante na história dos estudos de comunicação no Brasil. E, nesse mesmo contexto, em 1991, a PUC São Paulo, junto com outras 5 universidades, fundou o Compós. A Compós foi fundada em 91, em conjunto com a PUC e mais 5 universidades, todas elas federais. E esse ano, o encontro do Compós vai ser realizado na PUC, é o 30º Compós. É a segunda vez que a PUC recebe o Compós, a primeira vez foi em 1998. E eu gostaria de ouvir da senhora qual é a relevância dos encontros anuais do Compós hoje para as pesquisas em comunicação, né, dentro desse contexto, em que nós temos um contexto político e cultural bastante específico, que tem impacto nas pesquisas de todos os setores, não apenas de comunicação, e em um momento em que ele deverá ser realizado de forma virtual. Veja bem, não se faz comunicação sem meio técnico. A comunicação depende do meio técnico. Ela não é ela não se confunde com o meio técnico, ela utiliza o meio técnico, ele vai além dele. Mas não há possibilidade de dispensar o meio técnico. Quer dizer, não há comunicação sem meios. Evidentemente, com a revolução do digital enquanto meio técnico, a comunicação sofre esse impacto com toda a sua força. Mas ela vem respondendo a esse impacto de maneira muito generosa. Você veja que a própria aula magna da Raquel Recuero, na quarta-feira dessa semana, que falava dos métodos quantitativos na investigação das pesquisas digitais, veja um pouco que realmente começa-se a trabalhar na área de comunicação com outros investimentos científicos, com outros elementos científicos. Quer dizer, o modo de fazer pesquisa foi bastante alterado. Hoje, na realidade, quase que não é possível fazer pesquisa na área de comunicação sem um forte desenvolvimento empírico, sem uma forte base empírica. E nós não podemos esquecer que a comunicação é uma fenomenologia, né? Quer dizer, ela aparece, o modo como ela aparece, o modo como ela se dá a ver, o modo como ela surge, caracteriza exatamente o seu modo fenomênico de ser. Efetivamente, a comunicação não está diante de um fenômeno, ela está vivendo integralmente esse fenômeno. E vivendo integralmente esse fenômeno, ela trabalha com todas as variáveis políticas, sociais, culturais, que estão implícitas, que atingem esse fenômeno comunicacional. Então, evidentemente, a área científica da comunicação, eu diria que ela é hoje, agora eu digo, ela é efetivamente uma área científica de vanguarda. Porque, na realidade, a comunicação é uma ciência nova. Entre todas as demais ciências, ela é uma ciência nova, que hoje está realmente caracterizando, demarcando os seus parâmetros com mais clareza, né?
De modo que eu acho que fazer um encontro da Compós, que congrega todos os programas de pós-graduação do país, que hoje acho que são 37, se não me engano. Veja bem que um programa que na altura, um sistema de pós-graduação, que na altura de 75, por exemplo, quando se fez a primeira coordenação diária de comunicação da CAPES, foi 75, 76. Naquela altura, havia 5 programas de pós-graduação. Então, você veja que crescemos muito. A área cresceu extraordinariamente. E a PUC é responsável, participou integralmente da formação de um grande número de docentes que hoje estão espalhados em todo o território nacional. Fizeram seus mestrados e doutorados na PUC. De modo que, se hoje nós vamos ter a possibilidade de comemorar o aniversário da Compós, fazendo um encontro na própria PUC, parece que nós estamos realmente permitindo que um programa que iniciou as atividades de pós-graduação em comunicação tenha o prazer de hospedar todos os outros programas nacionais da área de comunicação. Então, isso é, evidentemente, para o COS um privilégio e um motivo de grande alegria. Estamos realmente com condições de comemorar esse encontro. O tema do Compós desse ano é sobre constelações e observatórios, a pesquisa em comunicação e suas transversalidades, que eu acho que remete um pouco a essa história do próprio programa de pós-graduação da PUC, onde as pesquisas transversais da teoria literária, lá atrás, acabaram por ultrapassar suas fronteiras iniciais e invadir e abrir novos campos de estudo e pesquisa. Como que a senhora entende este tema e o momento atual da pesquisa em comunicação no Brasil a partir dessa perspectiva? Veja, a questão da transversalidade não é exclusivamente uma questão de trabalhar entre pesquisas. A transversalidade é de natureza, sobretudo, epistemológica. Quer dizer, epistemologicamente, a comunicação atravessa várias áreas científicas. Ela atravessa as ciências sociais, atravessa a antropologia, atravessa a história, atravessa a linguística e a linguagens, atravessa as tecnologias todas. Então, você veja que ela é epistemologicamente de natureza transversal. Ela trabalha não nos limites que não existem, mas nas fronteiras de várias disciplinas. Então, a transversalidade é uma característica epistemológica da comunicação e, efetivamente, é também uma característica de natureza ontológica, porque nós vamos ver que, ontologicamente, a comunicação se deixa atingir por todo o desenvolvimento tecnológico, mas também pelo movimento político, social, cultural vivido pela civilização no mundo ocidental, sobretudo no momento atual. Então, ela opera na transversalidade de outras áreas científicas e de outras questões científicas. Quer dizer, então, ela trabalha na fronteira de vários elementos que
dialogam com a comunicação até fenomenologicamente. Então, não há possibilidade de fazer uma comunicação que não seja transversal. Então, veja que hoje tem uma palavra que é um conceito, na realidade, muito interessante, que é exatamente o conceito que corresponde a essa transversalidade, que é o conceito de mediatização. Ela não é meio, não é mediação, não é interação, é mediatização. Esse conceito é um conceito de natureza epistemológica. O que é a mediatização? É exatamente saber como o homem, a sociedade e a cultura convive na transversalidade de vários sistemas comunicativos, tecnológicos ou não, e que atingem profundamente a cultura. Quer dizer, essa transversalidade política, social, cultural, tecnológica atinge o modo como as pessoas vivem em sociedade, que é o que se entende por mediatização. Mediatização não é exclusivamente a comunicação das tecnologias midiáticas. Não é exatamente apenas a caracterização midiática, ela vai muito além disso. Hoje, a mediatização é o corpo vivendo, atingido por todos os meios e respondendo a eles. E esse processo que nós estamos vivendo hoje, de digitalização, por conta de uma situação sanitária, contribui para esse fenômeno de alguma maneira? Você acha que... Sem dúvida. Sem dúvida. Veja o que está acontecendo. Nós estamos dialogando diante de uma tela. Você poderia me perguntar, mas será que é a mesma coisa? Olha, eu diria que é talvez até mais instigante, porque exige de nós uma necessidade de sair da própria relação singular e caminhamos para uma relação plural. Quer dizer, nós temos condição de falar com a China agora, se quisermos. Não é? Então, isso exige a possibilidade de darmos uma atenção ao outro com uma grande eloquência. Veja, não acredito que se tenha vivido com tanta intensidade o fenômeno da alteridade como estamos vivendo hoje. Estamos vivendo essa alteridade trabalhando com o outro através de uma tela. Veja a transversalidade aí. Entende? Realmente para que eu me faça entender, é necessário que eu me coloque no seu lugar, Renê, para ver, será que o Renê está entendendo o que eu quero dizer? Veja, isso é dar esse outro, não está fora de mim, está dentro de mim. É muito interessante. E, obviamente, não se expressa apenas através da reflexão sobre as formas verbais de comunicação que a gente tem, mas também o reflexo visível e o ver o outro através de uma imagem. Claro. Você acabou de dizer, olha, arrume a sua tela para que o seu rosto apareça inteiro. Eu disse assim, sim, diante da tela é importantíssimo que meu rosto apareça inteiro. Não, veja um pouco, nós começamos a prestar atenção numa característica ambiental que nos envolve através de uma tela. Então, a tela é uma enorme janela para o mundo.
Perfeito, professora. Olha, eu agradeço imensamente o seu tempo, imensamente mesmo. Foi um prazer enorme essa conversa que nós tivemos aqui. Para mim, com certeza nós vamos conseguir aproveitar muito esse material. Fico muito contente da sua disponibilidade e gostaria de dar um tempo para que a senhora comente o que quiser comentar, se tiver alguma observação, alguma coisa. Não? Veja, eu tenho sido convidada a falar sobre a origem do COS, sobre a história do programa de pós-graduação, sobre como começou, o que significou, quais foram os passos dados, onde erramos, onde acertamos, que experiências foram feitas, quais as experiências que deram certo, outras que não deram, etc. Entretanto, é muito agradável falar desse passado. Esse passado me é muito caro, é o passado da minha vida acadêmica. Ele marca a minha vida acadêmica integralmente. Entretanto, eu acho que o grande desafio do COS hoje é olhar para o presente, é olhar para o COS de agora, é olhar para o COS de agora, não saber o que nós queríamos com o COS em 78, quando ele surgiu. Mas o que queremos com o COS de agora, do presente? Não significa planejar um COS para daqui a 5 anos ou 10 anos. Significa ver o COS hoje. E é exatamente essa pergunta que eu me faço, e eu faria para você, Renê. Que COS nós queremos hoje? O que é o COS hoje? O que seria possível ainda fazer para que o COS continuasse a ser um programa que faça jus aos 50 anos de idade? Quer dizer, o COS hoje tem condição de responder a esse desafio? Quer dizer, evidentemente, quando nós paramos para analisar 50 anos de vida do COS, evidentemente, nós estamos fazendo um prognóstico. Nós estamos dizendo que o COS está aberto para o futuro, mas eu acho que antes de pensar no futuro, o momento atual, o momento social, cultural, político que estamos vivendo hoje, nos obriga a olhar o COS agora. O que queremos que o COS seja agora, hoje. Em que medida estamos respondendo a esse desafio? Porque, sem dúvida alguma, o COS está sendo desafiado. A própria realização da Compós no COS, este ano, é o paradigma desse desafio. O desafio do COS é o desafio da área de comunicação. Poxa. Então, eu gostaria que, se eu pudesse deixar uma última frase, eu gostaria muito que o COS tivesse a coragem de olhar-se e perguntar-se: que COS eu quero ser? Perfeito. Muito obrigado, professora. Uma questão realmente muito relevante e não apenas, como a senhora mencionou, para o COS em si, mas para todos os programas de pós-graduação neste momento. Né? Não apenas, digo, não apenas os brasileiros, mas os programas brasileiros que passam por esse momento político-cultural específico, mas no mundo, com todas as mudanças, transformações que nós temos hoje. Né? A área de comunicação está sendo muito desafiada nesse momento. Então, o momento da Compós, a realização desse evento da Compós este ano, exige que a área de comunicação se pergunte qual é o papel hoje da comunicação. Não é
Você veja que não é um acidente ocasional, não é um acaso, né? Quer dizer, é um evento que envolve consequências. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com você, Renê, sobre o pós. Nossa, o prazer é todo nosso, professora. Excelente. Muito obrigado pela conversa e ficamos por aqui.